dia, Super Esporte ao vivo nesta segunda-feira, 26 de janeiro de 2015. Hoje o programa tem gols do futebol internacional com destaque para a grande atuação da dupla Ney e Messi na vitória do Barcelona pelo Campeonato Espanhol. Nós vamos falar também da derrota do São Paulo para o Flamengo na Arena Amazônia, mais uma vitória do Palmeiras em amistoso de pré-temporada e as notícias de Corinthians, Santos, do mercado da bola. O Cruzeiro perdeu mais uma peça. Dessa vez, quem saiu do clube foi o meia Everton Ribeiro, mas vai ficar rico, viu? Que beleza. Tudo isso sem deixar de falar da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com mais um título da garotada do Corinthians, campeão da Copinha pela 9ª vez. Mas a gente começa o programa com tênis. Estão praticamente definidas as quartas de final do Australian Open. Nesse momento, o líder do ranking, Novak Djokovic, vai vencendo Gilles Simon por 2-0. Caso confirme a vitória, Djoko vai enfrentar o Milos Raonic na próxima fase. Os demais duelos já estão definidos. Andy Murray vai enfrentar Nick Kyrgios. Rafael Nadal duela com Thomas Berdych. E Kei Nishikori pega Stan Wawrinka. Semana decisiva no primeiro Grand Slam da temporada. Antes de eu anunciar o intervalo, eu quero convidar você a visitar o blog Raquetada no site gazetesportiva.net, que fala tudo sobre o mundo do tênis. Tem vídeos, tem textos muito bem escritos pelo Jonas Campos, tá bom? Vai lá no site gazetesportiva.net e dá uma visitada. Agora sim, vamos para lá para o intervalo. Eu volto daqui a pouquinho com comentários de Flávio Prado. Voltamos com o Super Esporte para falar de futebol internacional. Pelo Campeonato Espanhol, o Real Madrid venceu apertado, com direito à expulsão polêmica do lindo Cristiano Ronaldo. Já o Barcelona goleou com show da dupla Ney e Messi. E na Terra da Rainha, a Zebra deu as caras na Copa da Inglaterra. Jogando em casa, o Chelsea perdeu de virada para o Bradford da 3ª divisão por 4-2 e foi eliminado. E a Zebra não parou por aí, não. Pois é, esse é o Cristiano Ronaldo. Bom dia, Flávio Prado. Você achou justa a expulsão do Cristiano Ronaldo? Perfeitamente. Bom dia, Michele. Ele deu um soco no cara, né? Soco é... Que soco? Aonde soco, gente? Eu não vi o soco. Foi sem querer. Provavelmente ele pegará 3 jogos e ficará fora do jogo contra o Atlético de Madrid, que é um jogo importantíssimo. Eu sou super fã do cara, mas lei é lei, né? Senão virou uma coisa esculhambada. Ele deu um chute também no cara. Dá pra pôr de novo aí, Jonas, tá? A STJD vai te convocar. Você é advogada, nossa senhora. Bom, aos 36 anos, o meio argentino Juan Román Riquelme anunciou a aposentadoria. O Riquelme brilhou com a camisa do Boca Juniors, clube pelo qual conquistou 11 títulos. Foram 3 Libertadores, um Mundial, uma Recopa Sul-Americana, 6 títulos argentinos. Pela seleção do país, o Riquelme levou o Campeonato Sul-Americano Sub-20 de 97, o Mundial Sub-20 do mesmo ano e a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2008. Riquelme também defendeu as cores do Barcelona, Villarreal e do Argentinos Júniors, clube que o formou. O Riquelme marcou presença no Troféu Mesa Redonda de 2012. Foi um momento inesquecível, né, Flávio? Eu não preciso nem falar, né? Gênio, me deu muitas alegrias, que eu gosto muito do Boca Juniors, e vi shows do Riquelme, coisas espetaculares, lá em La Bombonera, fora de La Bombonera, um monstro de jogador, uma pena para o futebol. É quase um luto para o futebol. Então perderam alguns jogadores, né, que tratam a bola com um carinho especial. No final do ano, o Alex aqui, que era um jogador de um refino no toque de bola muito grande. Riquelme vai fazer muita falta para Libertadores, para as competições internacionais. Claro, um dia o cara tem que parar, né? Mas já estava na hora dele parar ou você acha que ainda dava para jogar mais um pouquinho? Dava. Ele estava conversando com o Cerro Porteño do Paraguai, não sei o que aconteceu. Mas o nível de jogador como ele não dava para jogar assim. Mas aí é o cara, é a família, o cara pensa... Faltou jogar no Brasil, né, Flávio? Quase, né? Lembra que o Palmeiras quase o trouxe? Mas é um jogador maravilhoso. Deixa uma história linda, somente para a torcida do Boca Juniors. E muito simpático ele, viu? Bom, hora da Copa São Paulo de Futebol Júnior aqui no Super Esporte, contando com a ajuda involuntária do goleiro adversário, Thales, né? O Corinthians conquistou pela 9ª vez o título da competição. No jogo equilibrado e de bom nível técnico, os meninos do Timão aproveitaram os erros do Botafogo de Ribeirão Preto e bateram o rival por 1-0. Confira na reportagem do Felipe Boril. O sol da manhã deste domingo presenteou o aniversário da cidade de São Paulo e a torcida do Corinthians, que realmente apoia o time. Não importa se é profissional ou júnior, o que vale é estar com o timão. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Do lado de fora, a multidão tomou conta da Praça Charles Miller. Um mar preto e branco que se organizou de forma tranquila na entrada do estádio.
Diferente do que a gente viu em Barueri, a polícia trabalhou pouco. Então, justamente por isso, o clima é familiar. Esse é o típico jogo para trazer a família? Com certeza. Por quê? Porque é só festa, só alegria. Corinthians, vai Corinthians. Eu trouxe meu filho aqui, ó, vem aqui. Tava até perdendo ele já, mas é um jogo mais tranquilo, a gente consegue trazer a molecada. Os garotos do Corinthians fizeram sucesso na Copinha. E o povo pede para que Tite fique de olho nessa molecada. Tem um camisa 8, que você sabe que é show de bola, né? E esse aí vai ser o melhor da uma aqui. Eu tenho certeza que o Tite vai ver ele e vai subir. Presente no Pacaembu, o treinador corintiano acompanhou de perto o Timãozinho. O torcedor não tirou os olhos do gramado. Empolgado com o time, todos assistiram ao Alex colocar essa bola na trave e depois Túlio desperdiçando uma chance clara de gol. O torcedor foi à loucura com esse gol perdido por Irã. Era ele e o goleiro. O gol não saía. E o desespero teve fim após a falha do goleiro Thales. Michael chutou forte e fez 1-0 Timão. Daí pra frente o torcedor se levantou e soltou o grito de... Tite gostou do que viu. Claro que sim. Tem que subir o time inteiro. Esse time é campeão paulista, brasileiro e da Copinha. Com mais este título da Copa São Paulo, a equipe do Corinthians continua como a maior vencedora da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com 9 edições. Festa no Pacaembu, que sempre foi a casa do Timão. É nossa cara, sua felicidade, é tudo nosso! É tudo nosso! Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Mais uma vez o Corinthians campeão da Copinha, Flávio. Então, mereceu? Para mim, a Copa São Paulo eu acompanhei desde a primeira, praticamente. Era muito amigo do Fábio Lazari, que lançou essa competição para revelar jogadores para os times. Hoje ela mudou completamente o perfil. É uma Copa de empresários. E, na verdade, legal ganhar o título, claro, né? Não vamos desmerecer. Mas os jogadores não são do Corinthians. Então, os jogadores não são de ninguém. É um feirão de empresários. Eu não sei se tem muito sentido. Perdeu isso, o propósito, né? O que deve acontecer, o Mário Gomes disse, tem que subir o time inteiro. Ontem, no Mesa Redonda, houve um certo desacerto entre o Cittadini, que era o nosso convidado, e o Fernando Alba, da base do Corinthians, que ele disse que o Corinthians teria, embora os jogadores não fossem todos do Corinthians, ele teria a condição de assumir todos e tal. Bom, é uma coisa muito difícil de saber. Vamos marcar para ver. E outra coisa, ir bem na Copa São Paulo nunca significou ser bom no time de cima. No começo ainda acontecia um pouco isso, depois não. Muitos jogadores que foram estrelas na Copa São Paulo simplesmente desapareceram. Outros a gente só ficou sabendo que jogou a Copa São Paulo quando você vai fazer a história do cara, então deixou de ser uma referência. Infelizmente, nem significa que o goleiro não vai ter mais chance, nem significa que o cara que fez o gol vai jogar no time principal, não significa nada. Vamos ver o que vai acontecer, vamos aguardar o tempo. O Corinthians deve promover 4 jogadores da Copinha aí para o elenco profissional. O atacante Gabriel Vasconcelos, o meia Matheus Cassini, o volante Marcial e o zagueiro Rodrigo São. Vai ter que comprar, né? Vai. Ou vai renovar ter que contrato, quer dizer, vai comprar o próprio jogador. Deve fazer isso, para integrar o elenco principal. Da Copinha, para os marmanjos, com um gol de Samir aos 32 minutos do segundo tempo, o Flamengo derrotou o São Paulo por 1-0 na Arena Amazônia e ficou com o título do torneio Super Series. A competição também contou com a participação do Vasco, que perdeu os 2 jogos que disputou e foi o lanterna do triangular. Na decisão do torneio amistoso Super Series, o Flamengo garantiu o título com esse gol solitário do zagueiro Samir, aos 32 minutos da segunda etapa, após cruzamento na medida de Luiz Antônio. Festa rubro-negra em Manaus. Entre os profissionais, o Flamengo é a primeira equipe grande do futebol brasileiro a levantar uma taça em 2015.
Pois é. Foi 1-0, mas foi muito merecido. O Flamengo foi melhor o tempo inteiro. O Flamengo demonstrou... Aí tem duas leituras, Michele. Estamos falando de Manaus. É uma umidade muito forte. E o Flamengo jogou na quarta-feira e depois só jogou no domingo. São Paulo jogou na sexta e jogou no domingo. É o que o Milton Cruz falou. Pode fazer diferença. Pode fazer diferença. A verdade é que no jogo de ontem, analisando o jogo de ontem, tirando esse fator que já foi considerado aqui, o Flamengo envolveu completamente o São Paulo. Tocou bola, o São Paulo foi um time estático, meio campo sem movimentação nenhuma, paradão. Cada um na sua, um na direita, um no meio, outro na esquerda, sem movimentação nenhuma. E o Flamengo com bastante criatividade poderia ter feito já gols no primeiro tempo. Enfim, o Flamengo pareceu taticamente estar à frente, mas temos que descontar, primeiro, pré-temporada, segundo, esse fator que já foi colocado. O São Paulo tinha jogado sexta-feira contra o Vasco e o Milton Cruz justamente deu isso como desculpa. Ele falou que ele gostou do que ele viu, que ele aprovou a atuação da equipe, mas que o time estava muito cansado. E agora, no jogo do final de semana, acho que é contra a Penapolense, o time vai estar inteiro e vai estar preparado. Ele não gostou não, viu? Ele deu uma entrevista, conheço bem o Milton Cruz. Daquele jeito, né? Aquela coisa do sabe como é que é? Politicamente correto. Claro, ele é muito educado. Ele não pode ter gostado do que ele viu, foi muito feia a coisa. Mas entendo, sim, tem que dar uma moral e acho que no domingo São Paulo já vai escorraçar com a equipe logo no começo, né? Nem é o treinador titular, né? Bom, no Palmeiras, o técnico Oswaldo de Oliveira viu quase todo o elenco em ação no último amistoso antes da estreia no Campeonato Paulista. O Verdão suou a camisa, mas bateu o Red Bull Brasil no Allianz Parque. Confira na reportagem de Vinícius Rodrigues. O Palmeiras iniciou 2015 voando. Eu não estou falando desses corajosos homens voadores, e sim do time que está cheio de novidades para a temporada. Antes do jogo contra o Red Bull, homenagens no Allianz Parque ao divino Ademir da Guia e ao matador Evair, ídolos da história centenária alviverde. Depois, os jogadores do elenco atual vêm a campo. O reforço mais comentado, o atacante Dudu, fica no banco. O primeiro lance de perigo surgiu aos 10 minutos. Bola na trave de Alione. Até que aos 37 minutos, Maicon Leite chutou. O goleiro adversário espalmou e no rebote o argentino Alione fez 1-0 Palmeiras. La verdad que es muy importante porque es mi primer gol. Y bueno, espero que sea el primero de muchos y seguir contribuyendo para o equipo, que é o mais importante. Para o segundo tempo, várias alterações e algumas estreias. Entre elas, a de Dudu, a mais esperada. Quem também entrou no intervalo foi Cristaldo. E o centroavante não perdoa. Palmeiras 2-0. Mas o Red Bull é valente. E quem diria, Lulinha, ex-Corinthians, marca para os visitantes. 2-1. Alan Patrick em posição legal, guarda dele. O terceiro do Palmeiras. O Red Bull ainda descontou com Anderson de cabeça, mas não deu tempo de empatar. Com a vitória sobre o Red Bull, Palmeiras completa sua pré-temporada com 100% de aproveitamento. Já havia vencido os chineses do Shandong Luneng por 3-1. Agora o foco do time é totalmente no Campeonato Paulista, já que a estreia está marcada para o próximo dia 31, sábado, aqui mesmo no Allianz Parque. O projeto é bom, né? Várias contratações, quem ficou também. Então, está todo mundo focado no seu objetivo. Agora a gente já afronta com outra mentalidade, não? Também é bom e muito positivo para a torcida também, bem que assim eles olham como estão os jogadores, como está com muita gana de ganhar alguma coisa. Acho que a equipe também foi bem, todos teve uma boa participação, que é o objetivo nosso, né? O objetivo nosso é o grupo, a equipe jogar muito bem, e hoje foi muito bem. Agora é treinar, trabalhar essa semana que sábado começa mesmo para valer. O Dudu estreou e causou uma boa impressão, jogou só 45 minutos, sim, mas foi bem, deu passe aí pro gol também, né? O Oswaldo, inteligente como deve ter percebido que o Dudu não está ainda inteiro fisicamente, no botão no segundo tempo, quando o adversário já está mais desgastado. Lógico, né? Foi um jogo legal, o Red Bull mostrou boa postura tática. Eu gosto demais desses times de empresa, sabe?
Eu acho que por aí o futebol pode começar a ser passado a limpo. Então eu torço muito para Red Bull, Audax, porque aí o cara não vai ter roubo. Você sabe que o time vai ser feito... É sério, né? É sério. E aí, se eles começarem a dar certo, aqueles que têm torcida, que eles não têm torcida, vai demorar para chegar. Mas aí esses vão ter que também partir para essa situação, sabe? Afastar os caras que vão para roubar o clube e tal, e fazer uma coisa legal. O Red Bull chegou a empatar o jogo, mas a árbitra, horrível, né? Regilvânia, como é que é o nome dela? Não sei, mas ela é fraca. O Godoy até falou de um jogo lá, Brasil e Estados Unidos, que eu também não vi, mas não dá. Ela foi muito mal, um erro primário. Mas, enfim, o Palmeiras jogou melhor, o Red Bull mereceu ganhar o jogo, mas o Red Bull chegou até a empatar. Mas isso também são treinamentos, né? O Palmeiras trocou 10 jogadores, enfim. Vamos ver quanto ao Audax, que não é mole. O Audax, o ano passado, deu um baile no time do Oswaldo Oliveira, que foi o Santos. Então, é bom o Palmeiras que vai ser um jogo muito duro sábado. Flávio, quando que fica pronto esse time do Palmeiras aí? Eu acho que pro Campeonato Brasileiro ele já vai ter uma cara boa. Embora isso quer dizer, não vai disputar o Paulista, vai, mas o time demora, né? 4, 5 meses para tomar uma carinha boa. Mas os resultados ajudam. Bom, o treinador, o Oswaldo Oliveira, vai promover o Gabriel Jesus e mais 3 garotos da base a partir de hoje, tá bom? Ele gostou do Gabriel Jesus, então o Gabriel Jesus está certo, mas ele gostou do Gabriel Leite, dos meias Christopher e Juninho e do lateral esquerdo Guilherme, mas a gente não sabe ao certo quem que vai começar a treinar hoje lá, mas o Gabriel Jesus é fato. Que é o bola cheia lá, né, que tem um contrato altíssimo e tal, é o mais cobrado, tem que ter frieza para poder mostrar tudo que ele sabe. Nesse sábado, na Arena Corinthians, um amistoso histórico colocou frente a frente Corinthians e Corinthians Casuals, time da 7ª divisão inglesa que inspirou a criação do Timão em 1910. Com a bola rolando, o Corinthians, comandado por Tite, encontrou dificuldades, mas venceu por 3-0 com gols de Danilo e Luciano 2 vezes. Apesar do jogo festivo, a pré-Libertadores está chegando, né, Flávio? Então, dia 4, o Timão recebe o Once Caldas em Itaquera. Esse jogo foi muito legal, foi muito gostoso. A história chegando, você jogando contra a sua história, contra a sua inspiração, foi muito legal. Fiquei feliz que não teve goleada, 7, 8, 10, seria uma coisa boba. Foi uma festa, 3-0 ficou legal, ficou de bom tamanho. E teve troca de camisa, o jogador do Corinthians. Legal, né? Foi legal, gostei. O Danilo jogou um pouquinho pelo time inglês, foi bacana. Bom, o Corinthians joga no final de semana contra o Marília. Mas a carinha do time está toda voltada para quarta-feira que vem contra o Once Caldas, que também é um time em fase de montagem. E não tem a mesma responsabilidade do Corinthians. Mas o Corinthians tem que ganhar esse jogo. Não dá, tem que jogar tudo, tem que se doar. Tudo porque mais um pouco. Muda o semestre se o Corinthians for eliminado, né? Ele vai ficar só com o Campeonato Paulista, que é muito pouco para quem Mas são 2 jogos. 2. Mas o primeiro é em São Paulo. O primeiro é aqui, então tem que garantir em casa, o segundo né? é lá em Once Caldas, lá Manizales, que é um lugar inchegável. É um lugar assim que o não dá Léo para falou contar que com é nada horrível lá. lá. Não dá para contar com o jogo lá. Melhor resolver aqui, porque aí chegar lá com uma certa vantagem. Não vai ser fácil, mas sabe aquela? Tem que ganhar. Não quero saber se o pato é macho, eu quero o ovo, sabe? Meio que assim. Tem que ser desse jeito. Bom, o Santos também entrou em campo nesse final de semana. Na tarde de sábado, o Peixe realizou no CT Rei Pelé o primeiro jogo treino da temporada 2015 e venceu o Cotia por 4-0 com gols de Thiago Ribeiro, Lucas Crispim, Elano, que marcou um gol olímpico, e o Ricardo Oliveira, que também deixou o dele. Enquanto a gente confere os gols aí, eu te pergunto, Flávio, o que o torcedor do Santos pode esperar desse time no Campeonato Paulista? Olha, no Campeonato Paulista, onde o grau de exigência não é tão alto, acho que até dá para o Santos fazer alguma coisa. Mas para a competição mais forte que é o brasileiro, vai precisar dar uma ajeitada. Salvo aquelas surpresas que acontecem, o Santos já fez algumas surpresas, né? Você imagina que não tem nada, de repente aparece alguma coisa diferente. Mas, a princípio, o Santos perdeu algumas peças importantes, trouxe jogadores veteranos, que a gente sabe que já estão na virada da curva. O Ricardo Oliveira, o Elano, o Robinho, está longe de ser o que foi. Então, o time está em cima desses jogadores. Não sei se vai conseguir fazer grande coisa esse ano, mas enfim, vamos aguardar a bola rolar. E o Santos está para fechar um patrocínio chinês, uma montadora Sherry. A diretoria gostou da proposta, então deve fechar aí nos próximos dias um patrocínio. Acho que os caras caíram na real
e começaram a pedir aquilo que valem as camisas hoje. Com isso, o Palmeiras já fechou e o Santos também vai fechar. Né? Verdade. Bom, o Cruzeiro não segurou a pressão e fechou a transferência do Everton Ribeiro, do meia Everton Ribeiro, ao Al-Ahly do Emirados Árabes. O clube vendeu os 60% dos direitos econômicos que detinha do jogador por 9 milhões de euros, cerca de 26 milhões de reais. O negócio deverá ser oficializado nesta segunda-feira e o meio-campista viaja em seguida a Dubai para assinar o contrato. Para concluir a transação, o Everton Ribeiro abriu mão de 3 milhões de reais que ele teria que receber no acordo com os árabes para repassá-los à diretoria celeste. O camisa 10 receberá um salário anual, atenção, de 4,5 milhões de euros, cerca de 13 milhões de reais por ano. Ele já conta, inclusive, com um estudo de rentabilidade financeira sobre os petrodólares que irá faturar e se prepara para esse momento desde a última temporada. Maravilha, que glória, meu Deus, que bom tanto dinheiro. Não, fez muito bem ele, o clube puxou o que pôde, ele abriu mão de alguma coisa, mas quando o Kaká foi para a Europa, ele também fez isso. Abriu mão de alguma coisa para poder fechar a conta. É um dinheiro para ele simplesmente não ter que pensar mais no futuro, fez ele muito bem. Só uma coisa me preocupa. Que? Os grandes nomes do futebol brasileiro estão sendo vendidos para para a Arábia, para a China. O mercado brasileiro hoje é esse. Você não consegue vender para o Barcelona, para o Real Madrid, para nada. Verdade, Flávio. Bom, e hoje à noite a Seleção Brasileira Sub-20 entra em campo pelo hexagonal final do Sul-Americano da categoria. E logo de cara, o time comandado por Alexandre Galo tem uma parada duríssima. A seleção estreia nessa fase do torneio contra o Uruguai, equipe dona da casa que derrotou o Brasil na fase de grupos por 2-0. Os jogadores brasileiros já fizeram reconhecimento no Estádio Centenário em Montevidéu, que será o palco da partida dessa noite. Fica a torcida para que dessa vez a seleção leve a melhor sobre os uruguaios, mas vai ser difícil, Flávio? O time brasileiro foi mais ou menos na primeira fase, mais para menos do que para mais. No entanto, tem peças para brigar. E é tentar vaga para Mundial, pode até ganhar o torneio, mas você tem que tentar vaga para Mundial. Na última competição foi pior, ele não passou da primeira fase. Não é que se diga, nossa, é muito melhor, não. É pau a pau. Depois tem Argentina, tem Colômbia, são jogos bem complicados. Difícil, né? Bom, o programa de hoje fica por aqui. Você está hoje às 6 da tarde no Gazeta Esportiva, então estaremos juntos às 6 da tarde no Gazeta Esportiva. Vou aproveitar para mandar beijinho aqui, ó, na câmera 3, pro Fernando Viais, de Terra Rica, Paraná, que está nos assistindo. Muita gente escrevendo aqui, o pessoal da Bahia, como sempre, Santa Teresa, Espírito Santo, Francisco Leandro, Daniel Neto de Itatiba, vou ficar aqui até amanhã. Ivonaldo Santana de Osasco, Fábio de Mossoró, Rio Grande do Norte, Elber Marciano de Santo André, Alexandre Alencar, Yarley de Fortaleza, eu amo vocês. Um beijo, tchau. Até às 6 da tarde no Gazeta Esportiva.